Olá a todos, começamos mais uma conversa com o Rodolfo Basile, hoje com um convidado especial, jornalista, mestre de cerimônia, radialista, Humberto Neto, mais conhecido como Neto Brasil. Obrigado por aceitar o convite, Neto. Obrigado, meu irmão. Que isso, uma honra estar com você aqui hoje nesse bate-papo sobre business. Nós vamos aprofundar bastante aí, quem sabe, para tentar pelo menos ajudar quem está nos assistindo aí, de alguma forma. Claro, novamente aí é um prazer. Neto Brasil, vamos começar. Como que você começou? Como é que você chegou aqui em Londres? Você é jornalista, você estudou aqui em Londres também. Vamos falar um pouquinho de você. Valeu, meu irmão. Eu cheguei, tem 22 anos atrás, vim com 14 anos de idade, fui para a escola britânica sem falar inglês. A vida do imigrante aqui, como acho que a maioria das pessoas chegam dessa forma. Mas no meu caso, eu vim como adolescente, fui estudar e ali já tive essa educação aqui para mim. Até hoje eu agradeço muito porque a disciplina de uma escola britânica, de tudo que a gente aprende aqui, me fez o que eu sou hoje. Então, todo o respeito que eu tenho pelas pessoas. Claro que no Brasil a gente aprende, tem a base e tudo, mas a questão da educação britânica, ela tem uma coisa diferente, uma coisa legal. Então, eu era o único estrangeiro na época da escola lá na Cranbourne School, isso eu estou falando de 2003, aí, né, 22 anos atrás. Então isso me ajudou muito, até para lidar com gente mesmo, hoje que a gente trabalha com negócios e desde todo tipo de pessoa, desde professores a pessoas que eu conheci na época. Então nessa época aí já aprendi bastante com os britânicos, aí fui trabalhar como cleaner, do mesmo jeito. Como todo mundo daquele aí. jeito. Imigrante, washing pessoal que vem up, aqui. daquele jeito, eu fui trabalhar. E aí eu, depois dessa época, já virei empreendedor, porque desde pequeno, eu brinco que eu trocava lapiseira em livro, sempre fazia negócio, né, desde pequeno, na escola. E aí, com 16 anos, eu montei meu primeiro negócio, e lá em Goiânia, porque depois de eu vir, eu ainda voltei para Goiânia. Aí eu montei meu primeiro negócio lá, que foi muito bem, inclusive, fiquei até 18, foram 2 anos, mas assim, um estouro na área de videogames aí, tudo. Criação, desenvolvimento de videogame? Cara, essa loja, ela foi venda de produtos. Muita gente até confunde que era, porque na época tinha a questão de Taito, que chama em Goiânia, de você jogar por hora. Sim, Não era nada disso, era venda de produtos mesmo. Então ali eu aprendi a vender CD, videogame, console, comprar, vender, assistência técnica. Aí de uma loja pequenininha eu montei uma maior e ali eu aprendi de verdade o que é fazer negócio, mas principalmente lidar com gente, porque como era produto usado, você mexe com gente chata. Então a pessoa vinha, comprava hoje, no outro dia queria devolver. Aí eu não sabia de lei, não sabia nada. Imagina, 16 anos de idade, eu queria vender E quanto tempo durou essa... 2 anos, cara, 2 anos. Só que foi um momento, todo projeto em qualquer área, qualquer cidade, começa um movimento, né? Então, nessa época, em 2005 ainda, era agosto, setembro de 2005, eu comecei ali. E aí começou um movimento de lojas de videogame em Goiânia dessa época. E aí eu lembro muito bem que até hoje as grandes lojas do estado de Goiás começaram comigo lá atrás, porque eu tinha lá, chamava Neto Games, né, lá na época, e era no centro de Goiânia, já comecei no centro da cidade já. E era uma lojinha já, era um quiosque, depois aumentei para uma loja. E ali eu já tinha o controle de caixa, era tudo no papel. E eu me lembro muito bem, o lucro era pouco, mas a venda, o faturamento era alto para a época. Eu vendia, você imagina, eu com 16 anos eu vendia R$1.000, R$2.000 por dia. Olha, já por dia. Tava, já. Imagina, lá, falei, pô, R$1.000, eu olhava, eu vendi, mas cadê o dinheiro? Eu não como sabia. é que ia ver a cor do dinheiro ali com 16 anos? Com 16 maravilha, né? é maravilha, só que aí que tá o erro, né? Porque é por isso que tem que aprender desde cedo. Você acha que o dinheiro que entra é seu, você vai gastar. E mesmo que eu nunca tive vício nenhum, você gasta, compra coisa que não nada a ver, compra moto, vai pra balada, isso, aquilo. E aí acaba gastando, mas se eu tivesse uma visão que a gente tem hoje, mas claro que todo mundo tem que passar por isso, né? Se eu tivesse uma visão, talvez continuaria até no ramo. Mas aí aprendi muito lá. Foi lá que até hoje, o que eu faço hoje, até hoje eu me lembro de momentos ali que fizeram eu virar a chave e aprender com cada detalhe. E falar, opa, eu errei isso aqui lá atrás, eu não posso fazer isso aqui agora. Você acredita que nessa pegada aí, que é importante aprender na marra, não é isso? Ou não? Com a mão na massa? Exatamente. Por isso que essa é a melhor forma de aprender? É a melhor forma. Por quê? Muita gente
gosto da teoria. A Sim. teoria é maravilhosa. Tudo que a gente faz, eu até falei uma coisa esse dia, Rodolfo, que é o seguinte. Imagina quem tá nos vendo aí, nos ouvindo, você ama fazer uma coisa, então você já era destinado a fazer negócio. Imagina você que já sabia desde pequeno o que você queria fazer. Se você não tivesse buscado conhecimento, você ia fazer o quê? Não ia conseguir. Exato. Então, a pessoa tem que juntar o que ela ama de verdade fazer, ela sabe que ela leva jeito, ela tem um talento para aquilo juntar com conhecimento, com o investimento que ela vai fazer, às vezes, numa mentoria, num curso, fazer faculdade, alguma coisa ela tem que fazer. Sim. E vai juntar a base forte para dar credibilidade para o trabalho que ela ama fazer. Tá. E aí dá para fazer. Então, mesmo na prática lá, eu não sabia nada. Na época, era na prática, no dia a dia, apanhando ali. Mas se eu tivesse buscado, na época, o conhecimento, que eu não sabia, eu aprendi na prática, eu estaria muito... Aliás, poderia ser um negócio nacional, porque Talvez não? você não tivesse errado. Você entendeu? É isso aí, eu errei muito. E outra, mas por outro lado, a gente gosta de gente que errou muito, que a gente sabe que não vai errar novamente, ou não é? Com certeza. Agora, quando você diz a questão do amar, tem que amar aquilo que faz ou não? Você ama o radialismo, o jornalismo, é isso ou não? Isso, exatamente. Cara, no meu caso é comunicação, rádio, TV. Eu hoje, de alguns anos para cá, eu trabalho com rádio, mas a minha base mesmo era televisão. Tá. Na faculdade eu tive acho que a maior nota que teve lá em televisão, no FMP que eu fiz em jornalismo aqui na Solent University, porque meu foco era TV. Então é comunicação, Comunicação. É isso que você define, porque comunicação. É muito vasto, é comunicação. Então tem tudo, né? Rádio, TV, escrita, jornal, então é tudo ali. Eu amo de verdade. A partir do momento que eu descobri, demorei um pouco. Eu demorei 27 anos da minha vida para achar o que eu queria fazer de verdade. Porque eu achava que era só negócio, que é business, compra, venda. Sim. Aí depois eu falei, opa, eu vou, é aqui que eu quero. Quando eu entrevistei pessoas como você, lá atrás, Sim, muitos anos atrás, eu falei, pô, eu amo isso daqui. É a adrenalina do vídeo, a adrenalina do ao vivo, aquela coisa. Eu falei, pô, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Para trás agora, nem para pegar impulso. Então eu parei a minha vida financeira, pessoal, parei absolutamente tudo para focar. Fiquei 4 anos na universidade aqui, eu fui fazer entrega. Eu voltei 10 casas, fui fazer entrega de comida chinesa e tal, entrega. Fui fazer, falei, vou voltar aqui à base, trabalho digno, tranquilo, vou trabalhar, não vou pedir dinheiro para ninguém, mas vou em busca do meu sonho. E aí hoje eu estou colhendo os frutos, porque eu parei lá atrás para buscar conhecimento na área. Entendi. E aí vamos falar então um pouquinho agora sobre a Rádio Mais. E aí, da onde que veio a ideia da Rádio Mais? Você começou em 2021, não é isso? Sim. Qual que é a finalidade principal da Rádio Mais? Cara, a Rádio Mais Brasil UK, Rodolfo, ela é uma rádio que está aí para agregar na vida do brasileiro que mora aqui. Lá é literalmente um mini Brasil dentro de um estúdio. Lá acontece de tudo. A gente leva pessoas de todas as religiões, a gente leva dicas de imigração. Todo dia tem um empresário ou outro diferente lá para trazer dica para a galera. A gente traz música, a gente traz cantor sertanejo, traz cantor de funk, tudo. Então, imagina o Brasil que você vê em programa de televisão lá, aleatório, tem dentro da rádio. Fala, oi, nossa, mas ontem estava o Rodolfo Basílio e hoje vai, por exemplo, amanhã, vou dar um exemplo, um grande programa de negócio e amanhã vai a bailarina da cantora Anitta, por exemplo. Vai lá amanhã na rádio, a Aline Azev. Fala, pô, mas é aleatório, né? Tipo, você vai trazer ter fila na porta a lá, bailarina da... Vai ter um monte de homem lá na porta, né? Vai ter a bailarina da Anitta um dia e outro dia tem um Rodolfo falando de negócio lá, que loucura. Mas isso é o Brasil. Então a rádio, eu aprendi, né? A gente desde pequeno ouve rádio e tudo, a gente sabe que é isso. É a cultura brasileira respirando. Então, lá atrás, quando eu comecei a mexer com isso, trabalhar com isso, porque eu trabalhei em outra rádio, e aí eu falei, gente, a gente precisa de um meio de comunicação dessa área que eu trabalho, como se fosse uma rádio, um programa, alguma coisa diária, para dar voz aos brasileiros aqui, e uma forma fácil, onde todo mundo pode ouvir, digital, né? A gente tem aí também o FM, parcerias em FM, mas hoje está todo mundo no digital. Então, o nosso foco 100% hoje é o quê? YouTube, aplicativo da rádio, outras plataformas, onde qualquer um pode ouvir na palma da mão. Sim, e digital, né? E digital. Porque eu tô pensando aqui agora na preferência do consumidor. Sim. Tem gente que ainda escuta rádio ainda, normal, Escuta. Na Inglaterra, inclusive, eu tenho esses números aí. É bastante, É não? muito, principalmente ingleses. No Brasil também, se você pegar nas cidades locais
das cidades pequenas, eles literalmente medem a temperatura da cidade pela rádio. Tá, Eu falo entendi. tudo. Tá. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa lá no centro da cidade. É a rádio que vai falar. É a rádio que sabe. É a rádio que vai falar ali ao vivo, você liga a rádio. Então, ainda no Brasil, a gente está um pouco atrás nesse quesito, porque no Brasil, as cidades pequenas, eles é muito negócio do dial, 92,9, ainda é. Até porque eu tive lá agora na Rádio Massa FM, a gente estava lá agora em São Paulo, na Paulista, lá na maior rádio hoje é a maior rádio do Brasil, passou a Jovem Pan, foi recebido muito bem lá pelo Pedro, o diretor-geral da rádio, e a gente pegou esses números do Brasil mesmo. O brasileiro, ele gosta de rádio. Ele gosta de rádio. Agora, na Inglaterra, gostam mais ainda. Só que aqui, a Inglaterra já pegou, anos atrás, o foco no digital. Então, hoje tem o DAB, por exemplo, que é o DAB, que é o Digital Radio. O DAB, ele é um FM melhorado, nunca vai chiar, e pega em quase todos os carros, carro novo aí na rua, é tudo DAB. Quando o carro se aperta a rádio, não é FM mais, não é antena FM, já é digital. E ele pega nacional. Então, daqui a pouco a Mais Brasil vai entrar no DAB e ele vai pegar nacional no digital, não vai precisar de internet. O cara vai lá, põe lá a Rádio Mais Brasil. Pô, mas a rádio tá na Inglaterra inteira, sem precisar de nada. Entendeu? Então, o DAB é o próximo passo Então, hoje a gente precisa de internet para ouvir a rádio. Daqui a pouco não vai nem precisar disso. Então, assim, essa parte é muito interessante porque, vou dar um exemplo aqui da Radio One, que é a maior rádio de UK. Você, sem querer, acaba ouvindo a Radio One. Sem querer, tá ligado em algum lugar, um pub, um ônibus, alguma coisa, fala, pô, mas a Radio One, ela domina aqui porque é da BBC. Imagina o investimento que eles têm e tudo. Então, ninguém nunca vai poder ganhar da Radio One, que é do governo. Não tem como você bater. O governo que sustenta. O governo que sustenta. Inclusive, o nível de convidado deles lá é o Príncipe William. Não tem como você bater uma rádio dessa, né? Sim. Então, você tem que apenas olhar o que eles fazem e tentar modelar da melhor maneira possível, porque eu vejo que muitas rádios que estão investindo no digital, na modernidade, tudo que está fazendo é as que estão destacando. Agora, você ficar naquela de coisa antiga, o pessoal desliga. Hoje em dia ninguém tem paciência mais. Tem que ser coisa rápida. Deixa eu tentar entender um pouco agora, um pouco mais da técnica do modelo de negócio. Sim. O modelo de negócio vocês têm música, vocês têm notícia, vocês têm entrevista, vocês têm informação, vocês têm anúncio de show. Isso. Essa diversificação que tem de serviços, vamos chamar assim, como é que vocês escolhem aqueles que é mais relevante para a audiência ou não? Só para eu entender. Boa, maravilha. Ótima pergunta. Na verdade, são 44 anunciantes hoje, a gente fez a contagem ontem, 44 empresas que acreditam, que investem mesmo ali, acreditam no nosso trabalho, acreditam no projeto. A maioria delas está com a gente desde o primeiro dia, para você ter ideia. Tá, então 5 anos. 4 anos e meio agora, em junho de 26 faz 5 anos. O que acontece? A gente, no começo, como todo negócio, vai apanhando, a gente não entende. No começo você vai testando. Fala, o que minha audiência gosta? Aí eu lembro que lá no começo eu tinha certas coisas que eu achava que era bom e a galera não curtia. Como é que você sabe que não curtia? Porque pelo nível de engajamento. Né? Você vê, às vezes você traz um grande convidado que para você é o número 1, o ouvinte não tá nem aí. Mas fala, gente, como que eu vou entender o estilo de ouvinte aqui na Inglaterra? O que o povo gosta aqui? Aí cada vez mais eu fui trabalhando na rapidez de gente que pensa rápido. Então, você traz ali um cara para falar, nós estamos batendo um papo aqui rápido aqui e tal. Por quê? A galera tá trabalhando na moto, tá com fone de ouvido. Para querer saber uma notícia de imigração, por exemplo. Aí ele não vai querer um cara devagar, prolixo, que demora. Não, ele quer meio que uma informação séria, descontraída, um pouco com a brincadeira do dia a dia, porque ele vive isso aqui na Inglaterra. Que é o que vocês fazem, né? É o que a gente faz. Então, a gente, por exemplo, poderia colocar um jornal muito sério lá. Jornal extremamente sério, aquela coisa, tipo o Jornal Nacional da Vida lá, colocaria na rádio. Poderia colocar. Não funcionaria aqui, porque já tem gente mais competente que eu para fazer. Deixa o pessoal no Brasil ou em outro lugar para fazer até, quem sabe, aqui na Inglaterra. Esse momento, a nossa pegada, a proposta da rádio é entretenimento com notícia relevante. Então você traz um pouco de entretenimento, música,
principalmente o público aqui na Inglaterra é sertanejo. Então eu escuto a rádio sertanejo. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa lá no começo, falei qual que é o tipo de música que você gosta. Eu acho que foi de todo mundo que a gente fez, no nível ali foram quase 2.000 pessoas que votaram, de lugares diferentes. Lá no primeiro ano da rádio, 72% sertanejo. Eu falei, então é a grande maioria. Então vamos aqui. tocar sertanejo. Vamos tocar mais sertanejo. A gente toca de tudo. Entrevista a gente da MPB, mas a maioria é sertanejo. Tem gente que não gosta de sertanejo. Tá, beleza. Tem programa para quem não gosta também. Mas a rádio, majoritariamente, se tratando de audiência, tem que tocar sertanejo. E você é de Goiânia, meu? Eu sou de Exatamente. Só faltava ser forró, meu. Aí não dá, né? Mas a gente toca de tudo. A gente leva grandes artistas lá. E é igual a gente tava falando aqui nos bastidores. Com o modelo de negócio, a gente vive de anúncio. Então, a rádio, ela vive de anúncio. A gente tem vários produtos, inclusive. Não é só anúncio, a gente tem o membership da rádio, né? A galera entra para ter desconto, é um sistema de descontos aí em várias empresas. Aí ela ajuda, a pessoa fala, não, né? Tem 4 tiers lá do membership. Então, a partir de R$ 3,99 até R$ 12,99. Quanto mais ela paga, mais desconto ela tem em grandes empresas e tal. Legal. E esse é um produto. Aí tem um produto do anúncio. Aí tem um produto do anúncio no YouTube, que agora a gente está no YouTube. É outro produto, totalmente diferente. Aí tem outro produto que é o artista investir na música dele, ou o empresário investir na música do artista para pôr a música para torar na rádio. Entendi. Aí o cara quer pôr uma vez por dia, beleza, 1 vez, 2 vezes por dia, tá no site lá. Agora não, Neto, eu quero de hora em hora. Aí ele vai fazer o investimento para poder tocar de hora em hora. E toda a rádio é assim. Você vê o Gustavo Lima, vou dar um exemplo, que lá no Brasil tem um aplicativo que chama Connect Mix, ele posta quase todo dia, ele sabe exatamente qual a rádio que está tocando a música dele, e não é aleatório. É investimento do escritório do Gustavo Lima, estão pagando para tocar, literalmente, porque todo artista que quer crescer, infelizmente, é assim. Claro que eu não posso generalizar, porque tem artista, por exemplo, que estoura da noite pro dia e o povo abraça, ele não precisa pôr dinheiro. O povo abraça, de repente a música dele tá estourada no Brasil. Lembra que, por exemplo, Mamonas Assassinas, eu não acredito que eles colocaram muito dinheiro, o povo abraçou. Não, estourou sozinho. Né? Agora tem artista que ele é feito. E é a realidade do mercado, é assim. Então, o empresário vem de uma fazenda, fala, eu vou pôr dinheiro nesse cara, esse cara é bom. Vai estourar. Aí ele tem, todo escritório tem um budget de streaming, que é para pagar Spotify, tráfego pago e tal, e budget de rádio. Então ele tem um budget para investir em rádio. Aí ele vai distribuir o dinheiro para tantas rádios no Brasil e a rádio vai tocar a música dele. De repente o povo está fazendo vídeo tocando a música e tal. Então existe todo um sistema que muita gente não sabe. Acha que simplesmente está tocando na rádio aleatoriamente. Negativo. Não teve tá todo um investimento. Agora, nessa sua trajetória aí da Rádio Mais, desde quando você iniciou até agora, falando de 4, 5 anos, a empresa ela tem vários estágios no ciclo de crescimento. Então, você deve estar hoje na fase, já passou o início de sobrevivência, você está agora no começo do crescimento, para que aí, crescendo um pouco mais, você vai atingir a fase de maturidade da empresa. Exato. Quais foram as dificuldades que você teve na fase início de sobrevivência da rádio? Sim? Cara, eu tive muita dificuldade, até hoje a gente tem, porque business aqui no Reino Unido, você sabe muito bem, que é complicado, mas eu acho que no meu primeiro ano ali, porque eu tenho 10 anos, vai fazer 10 anos em 2026 que eu trabalho com isso diariamente mesmo, assim, parece que tem 30, né? Já fiz muita coisa aí, graças a Deus. E hoje eu tô meio que colhendo os frutos de 9 anos atrás. Com a rádio, ela foi uma extensão do meu trabalho lá atrás. Então, muita coisa eu aprendi 9 anos atrás e já meio que... Sim, então você já está meio que... Tô mais na frente, talvez, do que a pessoa que começou há 4 anos e meio atrás. Sim. A rádio como negócio, o que eu falo é que eu talvez já tinha uma boa qualidade de liderar, de lidar com gente. Então, eu acho que para mim é uma coisa positiva. E liderar, estar no meio de gente, entender, saber falar com um, dar mentoria para outro, tal. Isso aí, para mim, eu nunca tive problema. Nunca tive problema com pessoas, não, lá. Por outro lado, eu era muito focado nesse negócio de lidar com pessoas e deixava um pouco
contabilidade de lado, deixava um pouco a questão de principalmente o lado financeiro, era meio bagunçado no primeiro ano, aí, porque você vai começando e quer sobreviver, igual você falou. Você fala, pô, tem que cobrir uma conta ali, eu vou tirar daqui e pôr ali. Aí deixou um buraco aqui, não adiantou nada. Aí o mês que vem é a mesma coisa. Sim. E aí você tá nadando contra a maré. Sim. E aí eu me lembro muito bem, no primeiro ano, cara, a gente fez a gente errou na contabilidade ali, na hora de fazer o return, errou tudo. Aí eu falei, pô, eu não tô sem um negócio agora. Tipo veio assim, conta pra pagar? Agora lascou. Aí, tipo assim, eu pensei, eu tô devendo um dinheiro assim, que é o dobro do que eu achei que ia dever no primeiro ano. Eu coloquei na ponta do papel, eu falei, gente, eu acho que agora, primeiro ano, o povo falava que era difícil, eu acho que eu não vou chegar no segundo ano, não. Aí eu errei na contabilidade, errei também uma dica pra galera, quando você cria um projeto muito grande, eu sempre falo pra galera, quando você quer, pelo menos na sua cabeça, um projeto muito grande, você quer abraçar o mundo, não é? Ah, eu sonhei com isso, muita gente tem isso. Sim. Eu sonhei com um projeto, é de Deus, mas se você não fizer o negócio no papel, na razão, você vai errar, não adianta. Deus te dá a ideia, mas você tem que usar o conhecimento e a base certa para fazer. E aí eu lembro que o meu erro foi em querer pagar tudo para todos. O que significa pagar tudo? Vou te dar um exemplo. Eu ia levar uma equipe, por exemplo, para fazer uma cobertura em tal lugar. Aí na minha cabeça falava assim, se eu tenho um repórter, um videomaker, e eu tô indo também e tal, nós temos uma equipe de 4 pessoas. Aí eu fazia as contas mais ou menos para pagar o pessoal que ia fazer e tal, aí eu fazia 1, fazia 2, fazia 3. Quantos no mês que tinha para fazer isso? Aí junta com o salário do pessoal da rádio. Aí junta com as contas que a gente já tem para manter a rádio no ar. Eu falei, uai, se eu continuar em cobrir evento e pagar todo mundo, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada daqui um mês. Não, fora as despesas inesperadas que aparecem toda hora. Do nada pode acontecer qualquer coisa. Você tem que ter uma reserva. Não dá. Aí o erro meu foi querer pagar. Porque no começo... Sabe o que era o meu problema? A dica pra galera aí. Eu falei assim, lá atrás, que eu trabalhava, eu investi 5 anos para poder chegar. Até falei isso pro Felipe lá. Eu investi 5 anos no meu trabalho, em mim, para poder fazer acontecer. E aí eu pensei, ninguém vai trabalhar para mim de graça. Na época eu pensava assim. Só que não é de graça. Na minha cabeça é de graça, mas às vezes a pessoa tá ganhando muito mais sem salário. Como, por exemplo? Me explica. Porque a pessoa, Você diz a equipe que está lá, a pessoa do time, é isso? Dando um exemplo lá do começo da rádio. Você está dizendo os colaboradores ou quem trabalha? Colaboradores, quem está na rádio ali. Vou dar um exemplo. Se às vezes a pessoa ela tá ali dentro da rádio. Lá atrás eu queria pagar um salário alto para cada um, porque eu queria honrar a pessoa. Mas não é assim, por isso você tem que... Cada projeto é cada projeto. Aí a pessoa já tem lá, por exemplo, ela não paga para ir em lugar nenhum. Vou dar um exemplo. Não paga almoço. Não paga salão de beleza. Ela vende os serviços dela ali com a visibilidade que a rádio dá também. Então ela está ganhando muito mais do que se fosse para receber um salário fixo. Tá, entendi. Então vamos lá. Entendeu? Então, a ideia é que a formação do operacional são basicamente colaboradores que recebem ótimos benefícios de tudo que é forma, que aquilo ali compensa a remuneração dela. E essa pessoa tem um outro trabalho também? Faz uma outra coisa? Normalmente tem. Ou não? Tem isso normalmente também? tem, porque ali na rádio, vou dar um exemplo de outras rádios, tipo a Jovem Pan. O cara tem um programa dele lá 2 horas, 3 horas por dia, ele tem que trabalhar em outro lugar para sobreviver, não dá para viver só daquilo ali, né? Agora, vou dar um exemplo. As maiores rádios e TVs do Brasil, o salário em si é um salário baixo. Por quê? Porque ela está tendo uma visibilidade que ninguém tem. Então, eles pagam um salário baixo porque sabe que a pessoa pode cobrar para a presença VIP, pode cobrar para uma mentoria, ela vai usar o espaço do ar ali da rádio para vender o peixe dela. Então, ela tem que ter outro tipo de... Ela tem que saber se vender também, porque não adianta nada a pessoa só ir lá e fazer um trabalho dela ali, ganhar pouco, ou ser voluntário e não fazer nada mais da vida. Então, ela tem que ter, todo mundo tem. O cara cobra, qualquer rádio TV, o cara tem um outro serviço que ele pode usufruir através daquela visibilidade que ele tem. Mas isso eu não sabia lá atrás. Então, lá atrás eu falava, vamos pagar um salário como se fosse um trabalho normal aqui. Sim.
Claro que a pessoa tem que receber por isso, só que até hoje eu tenho um número eu tenho que pagar salário pessoal. Você tem locutores lá Tem também. locutores. O locutor não cai nessa classificação também, ou cai? Eu acho que não, porque o locutor ele tem que receber porque ele tá lá. Então, ele tá esse lá. aí diferente, não é colaborador, não? É diferente, Tá lá. é diferente. Agora eu vou dar um exemplo de colaborador. O cara às vezes vai ali, tem um quadro na rádio. Sim, um programa? Um quadro, que é ali curto, de 15 minutos, ele vai uma vez na semana. Legal. Então como é que você vai pagar um salário? Não tem como. Você vai meio que dar uma moral para ele de outras formas, digamos assim, entendeu? Eu entendi. Então tem várias formas aí. No começo eu queria abraçar todo mundo. E aí como é que faz? Vamos ver essa situação de abraçar todo mundo, porque isso é uma coisa que me chama muita atenção. Quando o empresário começa, ele acha que vai dar tiro para todo lado, diversificação, ainda mais se a pessoa for criativa. Você cria também os produtos também ou não? É seu ou é da equipe? Ou você é mais operacional? Só pra entender. Não, faz tudo. Tá, faz tudo. Você participa também tudo. de novos produtos, lançamentos e tal. Tudo. Então, isso aí. Até onde diversificar e como saber o que fazer e o que não fazer, que é mais importante? Qual que é o seu feeling em relação a isso, hoje, depois de 4, 5 anos aí funcionando? O que não fazer, cara, é o que eu aprendi lá no começo, porque a gente trabalha muito com venda de anúncio. Então, a principal coisa que eu errei lá atrás, eu errei não, né? Já meio que comecei sabendo, mas no começo você quer faturamento. Então, no começo, a galera confundia muito. Isso aqui é primordial falar. Você que tem um canal de podcast, você tem um Joy Londres, pessoal que trabalha com mídia, televisão é muito, isso acontece muito. A galera acha que colocar uma propaganda numa mídia vai dar venda, e não é necessariamente isso. Por quê? Se der venda, maravilha, é bom para todo mundo, mas a promessa é o quê? Visibilidade. Por quê? Se você tem lá vamos dar um exemplo da Havan, da loja Havan, e ela põe aqui na camisa do Flamengo Havan. Você acha que ela está preocupada no outro dia de alguém ligar lá na Havan ou ir lá na loja da Havan e falar, eu vi na camisa do Flamengo, por isso que eu vim aqui. O Luciano Hang não colocou na televisão para isso. Ele não colocou na camisa do Flamengo para isso. Por quê? Ele quer barulho, ele quer visibilidade para a marca. Ele quer criar credibilidade para a marca. Por quê? A empresa que colocava lá na rádio no primeiro ano, ele queria retorno assim. Ah, não, Neto, eu coloquei na rádio hoje, ninguém comprou aqui. Cadê a fila de cliente ninguém me ligando? Comprou. É assim. Não, amigo, aqui a gente não está prometendo venda. Aqui é outro tipo de marketing. Você tem que contratar vendedor. A gente não é vendedor. E tem outro ponto aqui também. Tem muito empresário que, eu sempre falo isso, não sabe a diferença do marketing entre despesa e investimento. Ele vê o marketing como despesa. E ainda imediata. Falou tudo. E aí ele não tem a paciência de esperar, 5, 6, 7 anos trabalhando na marca, entendeu? Enriquecendo a marca, promovendo a marca. E ele colhe depois. Porque Demora. Vai mostrando. Eu tenho inúmeros exemplos de gente que teve resultado financeiro enorme com a rádio. Sim. Mas eu não gosto de prometer. Por quê? Porque eu falo assim, é melhor você explicar direitinho, falar, ó, aqui na rádio é barulho. Barulho e visibilidade a gente promete. E a gente ainda prova os números que a gente tem. Se a pessoa não está comprando o seu produto, não tem nada a ver com a rádio. A gente não participa disso. Entendi. A gente está aqui para colocar o seu produto na boca do povo. Eles estão ouvindo sobre o seu produto. Essa é a minha missão. Então, a galera confunde muito. E outra coisa, você falou de despesa, a primeira hora que deu ruim no negócio, tá com as pernas bambas, aquela coisa, a pessoa corta a propaganda. Corta o mais importante. Não faz isso não, porque tem que ser o último. Porque se uma venda sai daquilo ali, às vezes pode salvar o negócio. Né? E as pessoas tem que ser acha que é despesa. Né? Agora, uma coisa interessante, você falou de visibilidade, então vamos falar de audiência, porque visibilidade e audiência está correlacionada. Como é que vocês medem a audiência? Porque vocês hoje têm a rádio praticamente muito via o aplicativo de vocês, que a gente vai falar um pouquinho agora, e via web também, é isso ou não? Tem tudo, cara. Quais são as formas de escutar a Rádio Mais, então? Boa. E como é que vocês medem a audiência? O jeito mais fácil, aplicativo, Mais Brasil K, Brasil com Z. Lá dentro do app, que é o nosso app oficial, que é no Google Play e na Apple Store, além de ouvir, o YouTube está lá dentro. Então você pode ver a rádio lá dentro, você aperta play dentro do app do YouTube, ele está lá. Entrou ao vivo, automático está lá. Então você vai ver, não precisa ir lá no youtube.com, rádio, não, está lá dentro. Então o app é o jeito mais fácil.
E aí nós temos parceiro, aí tem um site, radiomaisbrasil.com, muita gente ouve pelo site também. Sim. E aí tem mais de 30 plataformas. Aí eu tô falando, você põe no Google lá, você vai ver. Por quê? Quando você monta um projeto de rádio, a galera pega, chupinha que eles falam, né? Pega o seu link e joga dentro do aplicativo deles lá. Então, esse aí eu não consigo medir a audiência. Então, tem rádio aí, tem aqueles aplicativos, radios.com.br, tem mais de 300 rádios lá e nossa rádio está lá. Então, eles colocam lá para... Por um lado é bom, eu nunca reclamei, porque querendo ou não tá divulgando a rádio. Claro. Mas eu não tenho como medir a audiência lá, eu consigo medir a audiência do meu aplicativo. E aí vocês têm um número que você consegue... Tudo, até o IP, tudo. Então você consegue falar em qualquer momento qual que é a audiência? Na hora. Qual que é a audiência da rádio? Audiência... Ou é uma coisa confidencial? Não, inclusive tá no site, Advertise, tá lá tudo detalhado. Advertise em radiomaisbrasil.com, a gente colocou um average lá do ano, por exemplo. Então todo mês tem aquele número ali. Sim. Tem momento que é baixo, tem momento que é muito alto. Vou dar um exemplo. Pablo Marçal foi lá. Pablo Marçal foi lá, bateu assim, milhares e milhares e milhares de pessoas ouvindo a rádio. Então isso eu não posso colocar lá que a rádio tem aquele tipo de ouvido, aquele número ali todo dia. Sim. Né? A Luana Piovani foi lá, bateu. Eu acho que o Marçal é o recorde de audiência, a Luana é segundo. Então assim, aí eu não tenho como, mas eu coloco um average do rolê. Então, dá um average, o average 20, o último tá lá no site, 24 mil e poucos ouvintes aí mensais. Tá. Mensais. Reino Unido. Aí tem Brasil, segundo lugar é Brasil. Pode, no tá mundo liberado. inteiro, no mundo inteiro. Tá liberado. Então, a rádio está estabelecida aqui, mas pode, que isso também é uma das coisas que eu ia querer falar um pouco com você. Antes de explorar essa questão aqui, deixa eu só falar um pouquinho do aplicativo, eu vou voltar para essa questão. Por favor. O motivo do aplicativo, a questão do aplicativo é o quão fácil é você ter um aplicativo de rádio para ser aprovado pela Apple, por exemplo. Lá. Complicadíssimo, amigo. Como é que é o processo aí? Conta um pouquinho pra gente. Uma coisa é você ter um site lá para tocar ao vivo, outra coisa... Com 10 libras, qualquer um monta uma rádio online. Aí que tá. O pessoal confunde. Com 10 libras, você monta a sua rádio na sua casa, você gosta, faz. Muita gente faz como hobby. A única rádio brasileira na Europa 100% legalizada é a Rádio Mais Brasil UK. Por quê? Porque a gente paga licença, streaming license a gente paga direito autoral. Licença de música, né? Música. Que a gente fala. A gente paga de composição também. Então são 3 ou 4 licenças lá. Além de tudo, a gente é uma empresa, não é rádio comunitária. Uma coisa é a rádio comunitária, que aí é o governo, é uma rádio local. No caso lá, eu trabalhava numa rádio comunitária, é outro rolê. A gente é uma empresa, então é registrado, tem que pagar taxa, que você sabe. Tá. Você vai lá, Companies House, vai lá que você vai ver tudo. Então assim, primeira coisa é aí. Por quê? É muito difícil. Por que é a única? Por que o outro não faz? Qualquer um pode fazer, só que o cara tem que dedicar. Para compensar, ele tem que trabalhar 24 horas por dia para compensar. E tem muita tecnologia na questão do aplicativo para conseguir fazer ele funcionar, não? Da Apple principalmente. Não ter chiado, não ter... Tudo. Atraso, não ter... Cara, ó, vou te dar uma ideia, Rodolfo, o Google Play é fácil. Aí você coloca, é tranquilo. O Google Play eu não sei, o meu eu tenho um aplicativo. Sim, o Google Play toca nos Android aí, é tranquilo. Tá. Agora o da Apple, ele é chato, porque ele pede a documentação toda da questão do direito autoral. Então, eu contratei uma empresa específica para isso, lá do Brasil, que inclusive, vocês colocam aí Mob Rádio, ela só trabalha com as maiores rádios do Brasil. É Jovem Pan, a Mix FM, Massa FM e a nossa. É das maiores e eles trabalham, são especializados nisso. Então, você tem que contratar o melhor para poder fazer esse tipo de coisa. Então, eu contratei eles lá porque eu não sabia. Para você ter ideia, eu fiquei um ano e tanto para poder saber uma informação. Aqui na Inglaterra ninguém te dá informação aqui. Eu fiquei, uma informação. Eu dou informação, cara, eu não sabia. Informação agora. Eu não sabia, aí... De graça. Uma informação eu não sabia, aí eu descobri. Falei, opa, pera aí, agora vai. Aí agora eu aprendi como é que faz. Né? Lá atrás, aí da Apple ficava negando. Quando a gente tentou criar o aplicativo, a gente mandava e rejeitava. Voltava com mais coisa. Eu acho que foi, juro pra você, deve ter, eu não lembro, esse dia eu falei em algum lugar. É uma loucura, não? Falei assim, dezenas de vezes voltou. Você imagina, eu tive uma situação que eu tive um registro de
de uma aplicação, de um aplicativo de remessa de pagamento. Sim. Em vários países, com vários métodos de pagamento, cartão de débito, crédito. Né? Meu, uma loucura, meu. Se vai e volta, vai e volta, vai e volta. Deve ter demorado mais ou menos 1 ano e 2 meses para deixar Tá vendo? o primeiro aplicativo aprovado. Depois ele é white label. Cada empresa que compra, que quer usar o aplicativo, você tem que refazer. Tá Mas vendo? como já tem lá a base, Aí fica pronto. mais fácil. Mas o primeiro, meu, que dor de porque cabeça, cara. é o Developer Program, né, que eles falam. É muito complicado. Tem muita gente eu tenho certeza que tem muito empresário que desiste nessa hora. Meu. E No aplicativo o cara fala, meu, É larga porque a mão. entra no emocional do cara. Você tá no começo do negócio, tá querendo criar um aplicativo, um negócio. Aí a Apple, você fala, com quem que eu vou falar? Porque é tudo robô. Você vai falar com quem? Não tem como ligar pra ninguém. Eu tive o maior problema no começo da rádio. E o aplicativo ficava caindo. Eu lembro do primeiro mês da rádio, cara, no auge do estresse, imagina. E aí a rádio caía. Loucura. Aí eu falei, pô, o que eu Estressado. faço? Estressado, o povo no auge, às vezes você tem um convidado importante, de repente cortava, ficava mudo. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Era um estresse enorme, cara. Aí eu fui aprendendo, aí vai aprendendo. Opa, por quê? Por isso você tem que ter inteligência emocional e a calma na hora de estar. Mas você é uma pessoa calma, não? Sou. Não, sempre foi uma pessoa calma. Sou tranquilo. Você tem sócios ou não? Não, cara, sou o único dono da rádio. Você já pensou em ter sócio? Te ofereceram sociedade? Ofereceram. Pô, que tem de gente que quer Ofereceram. entrar como sócio, né, meu? Eu tenho uma parceria muito boa lá com o pessoal da Speed Fast, né? Conheço bem eles. A Thalita Galo, o Juliano Galo, que acreditam no meu trabalho há quase 10 anos, antes de rádio, já eram patrocinadores já, Claro. e entraram no projeto, o estúdio é dentro da Speed Fast. E a Thalita tá sempre lá, não? Tá, ela tem um Tá quadro junto? de finanças, inclusive, lá. Eles não são sócios da rádio, mas é como se fosse, né? Mas no papel, não, eu sou o único dono. Mas eu tenho uma gratidão e quem sabe eles vão virar sócio em breve aí. Ah, é mesmo? Tá por que sério? não? Só que a rádio, tem uma coisa no business de comunicação, Rodolfo, que é diferente de outro tipo de negócio. Se eu tivesse outro negócio, eu tenho porcentagem, trabalho com outro tipo de negócio. Só que se fosse majoritário dono de outro negócio, a primeira coisa que eu ia fazer é ter um sócio, que eu sei a importância, porque um é mais operacional, o outro é mais do hands-on, aquela coisa, e eu teria tranquilamente. Na área da comunicação é um pouco diferente, Por quê? porque tem que ter um líder, a palavra final, o cara que vai mandar e desmandar, porque mexer com gente quando se trata de ego é muito difícil. Então, vou dar um exemplo. Silvio Santos lá no SBT. A palavra final era dele. Jogava tudo nas costas dele. Ele não quer e pronto, acabou. Vai reclamar com quem? Reclama com ele. Era assim. Então essa é a sua linha. É a minha linha. Por quê? Porque eu vi muitos projetos ao longo dos anos, quando você tem várias pessoas mandando, não funciona. Ah, sim, mas isso aí eu sempre falo. Eu digo que na sociedade de mais de um ou mais sócio, vai ter que ter um que vai ser o último, que é o último que vai decidir, que é o decision maker, que vai lá e decide. Não tem Hoje em jeito. dia está bem claro isso, né? Nas empresas. Fala, não, Sim. esse aqui não vai entrar na frente e tal. Até porque vai atrapalhar o desenvolvimento exato, todo. Vai ter que ter alguém que enxerga, que visualiza, que vai, e o outro tem que ter essa compensação. Fala um pouco sobre a expansão. Você falou agora que eu imaginava, inclusive, que a sua audiência era mais Reino Unido. Eu não imaginava. Não, é Reino Unido. Não, é Reino Unido. É número 1. Aí, número 2, Brasil. Inclusive, os números estão lá. É estranho. Muita gente do Brasil ouve a gente. Eu acho, talvez, por curiosidade, né, aqui da vida aqui. Mas, disparadamente, é Reino Unido. Aí tem lá Alemanha em terceiro lugar. Estados Unidos não, porque Estados tem Unidos muito tem, brasileiro. cara. Não, pior que tem lá os números. Tem muita gente dos Estados Mas Unidos. o que você tem que fazer, estou pensando aqui, o seu crescimento, estrategicamente, para que então a sua rádio seja, por exemplo, ao invés de ser só a líder de mercado para o brasileiro que vive aqui, eu sei que tem outras comunidades, mas Sim. enfim, esse é o seu... Reino Unido. É isso aí. E além desse, só também tem esse foco, você conseguir expandir para outras comunidades de brasileiro em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que tem, sei lá, 50 vezes o que tem de brasileiro aqui. Por que não isso? E por que ir uma comunidade pequena na Alemanha quando você tem uma que é 50 vezes... A maior que tem é nos Estados Unidos, a segunda é no Japão, quer dizer... E essas comunidades são extremamente pequenas. Para que gastar energia lá quando você pode gastar bem energia no mercado enorme? Por quê? Vou te explicar o porquê. No Brasil não tem a Rede Globo São Paulo, que é aqui meio que nacional. Tem. Na sua cidade, qualquer cidade na minha, não tem a local? Tem. Então, por isso, porque você está conectando com a pessoa local. Sim, mas você não quer audiência, meu? Não, calma, mas aí a audiência vem daqui, ó. Mais Brasil, vamos supor que a Mais Brasil Londres é a matriz.
né? E aí a gente vai criar vários aplicativos locais, mas aí a programação principal vem daqui. Entendeu? Eu entendi, mas eu ainda tô tentando ainda na minha cabeça me convencer Sim. que eu acho que talvez é mais interessante para você já ir direto para os Estados Unidos do que você tentar ir para a Aqui, Alemanha pode ou ser. para as comunidades menores. Boa ideia. Porque a sua audiência é maior Mas e é o mesmo trabalho, a mesma energia. Talvez sim. Você pode eu vou te explicar o porquê que eu acho que a minha ideia é essa de vir para a Europa agora, porque já está aí, já é palpável, eu já tenho ouvinte e a galera está abraçando o projeto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Itália. Você imagina o número de brasileiros na Itália. Deve ser enorme. Na Suíça, na Suíça, o nível de brasileiros a questão é muito empresário lá. Então, muito empresário, eles estão precisando. Tem podcast, acho que tem até televisão lá, não sei, brasileira, mas não tem rádio. Você já viu aquele relatório de brasileiros no mundo? Não, tem um relatório que chama Brasileiros no Mundo, que vem inclusive do próprio consulado. Você viu o último Brasileiros no Mundo? Não vi. Eu vou te mandar o último relatório do Brasileiros no Mundo. Você vai ver quantos brasileiros tem em cada lugar. Tem até nas Ilhas Canárias. Tem tudo, o brasileiro tem tudo quanto é lugar. ali, meu. Pô. Aí, às vezes, o que eu fico pensando novamente, eu vou insistir pela última vez, a gente vai mudar de tema. Não, vou te falar Estados Unidos. Não, vou te falar. No relatório, eu quero ir para Eu quero esse relatório, não, relatório é fácil, mas vamos lá, eu quero ir no Pareto, cara. Eu quero ter cliente. Sim. Eu vou onde tem eu tenho a maior chance de ter maior audiência, maior visibilidade, ou eu vou para os pequenos, que nem no meu caso da consultoria de negócios. Sim, aí já tenho mais cliente, gente, você quer gente. Já tenho cliente, já tenho conhecimento, já conheço o mercado também, já fiz muito negócio nos Estados Unidos. Para onde eu vou? Estados Unidos, você tem aí já é outros agravantes aí. Por exemplo, lá a comunidade brasileira é extremamente engajada e é ótimo. Por outro lado, a concorrência é enorme. Então... Tem outras rádios lá, isso? Muitas rádios. Ah. Então, você tem muitas televisões brasileiras, inclusive fui numa lá agora na Connect USA, que é filiada da CNN, na Flórida. Um abraço pessoal lá. É uma TV enorme e é uma TV na Flórida. É focada nos brasileiros da Flórida. Tá vendo a importância do local? Porque é muito grande. Então, assim, como é que... Aí eu posso colocar uma rádio, por exemplo, em Manhattan, em Nova York. Talvez a galera da Flórida não ia querer ouvir lá. Por que será? Porque tem isso, negócio de local. É igual aqui. Eu estava com um estúdio em Southampton, no começo da rádio eu tinha um estúdio em Southampton, eu transmitia de lá. O brasileiro de Southampton era o mesmo, ele ouvia de Londres. Aí eu falei, não faz sentido. Aí eu pensei, é muito mais negócio eu pôr um estúdio no norte da Inglaterra, que é longe de Londres, do que ficar uma coisa aqui do lado. Por isso que eu penso, norte da Inglaterra, Europa, porque eu já tenho uma base mais ou menos de entendimento aqui da Europa, mas Estados Unidos pode ser porque é muito grande. Estados Unidos é muito grande. Então, você tem rádio brasileira lá, vou dar um exemplo, em Boston tem uma rádio brasileira ótima. É onde tem muito brasileiro. Muito brasileiro, Massachusetts. Você falou ali, em Flórida também. Né? Você tem na Flórida. Aí tem regiões, tem um buraco no mapa que tem milhões de brasileiros, sei lá, milhares de brasileiros, e não tem nada brasileiro. Não tem mídia, não tem nada. Aí é o local da gente ir. Por que eu vou entrar numa concorrência com alguém que já está fazendo um trabalho excelente lá? Eu quero ir onde ninguém está. Entendeu? É o que eu estou falando, fiz aqui e quero fazer na Europa. Eu não vou, se tiver outra rádio brasileira em outro lugar na Europa aí, eu vou apoiar eles, mas não vou montar concorrência. Mas você tem que montar uma base lá? Estou pensando aqui com voz alta. Você tem que montar uma base ou você não pode fazer o seu trabalho aqui e só transmitir lá? Não, eu transmito, inclusive, tem muita gente que ouve lá, mas não cria engajamento. O que eu quero dizer é o seguinte, o cara que mora lá no interior da Itália, ele vai entender que tem uma rádio brasileira na Europa, mas ele vai ouvir uma vez, ele vai desligar, não vai ligar mais a rádio, porque não tem nada a ver com ele. Por que eu vou falar sobre imigração no Reino Unido, o cara que está lá na Itália vai falar assim, que eu não quero saber. Tá. Entendeu? E a música não é o suficiente para convencer? Não tem jeito? Não é. Às vezes é, né? Claro, tem um ou outro que se sente perto do Brasil. Pô, quero escutar sertanejo. Vai ouvir, beleza. Mas eu acho que a galera ouve a rádio, além da... Hoje em dia tem Spotify, tá, né? Antigamente era diferente. Mas a galera, além de música, que madrugada, inclusive, tem uma programação romântica espetacular. Começa às 2 da manhã. O cara que não dorme, né, velho? O cara que não dorme. Tá com a esposa, aquela coisa enxaqueca. toda. Coloca lá na madrugada, entendeu? Tá pensando em divorciar. Chama Cidade Love, rapaz. Espetacular. O cara tá pré-divorciado, ele liga na Rádio Mais. Às 2 da manhã. Vou te dar uma tomou dica. Uma cerveja. Meia-noite, 1 da manhã, você tá assim, tomando aquele vinho. Eu tô no terceiro sono, cara. Eu já coloquei a minha bebê pra dormir, já tomei banho, cara. Eu não vou ligar a rádio. Eu ligo a Rádio Mais durante o dia, cara. Vai estar tocando lá. Você não vai me convencer às 2 da manhã mesmo. Sabe aquele Only You?
Sabe que, Sei, sabe, claro que eu sei. Love Não song. sei cantar que nem você. Mas eu sei também. Então, assim, claro que tem um ouvinte que vai querer ouvir, mas não, a maioria, ela quer entender. Vou dar um exemplo. O Felipe Francisco, ele vai lá na rádio, ele está falando sobre informações sobre a vida na Inglaterra. Quem está ouvindo aqui do cara da moto, o cara na warehouse, fala, pô, eu vou ficar ligado aqui porque o Felipe tá dando dica lá. O cara lá na Suíça não quer saber. Entendeu? Tá, então, é importante ter um lugar, local. Aí você cria como business value, né? Valor de negócio. Comunicação, o que você falou, né? Conecta com pessoas, entendeu? Então você fala, pô, eu tenho um cara que é líder aqui da minha comunidade brasileira aqui e tá lá agora trazendo dica ao vivo na rádio. E não há nada melhor do que o ao vivo, a adrenalina do ao vivo. Tá trazendo dica ao vivo, ó, gente, conecta aí que o homem vai falar lá e tal. Uma dica que às vezes você paga pra ter e ele tá falando de graça lá na rádio. Então, assim, é importante ter essas comunidades aí ao redor da Europa. Por que não tem outras? Porque é difícil. Claro. Senão tinha um monte de gente fazendo aí. Só porque só tem um Neto Brasil, meu. Pode ter outros aí que não despertaram essa... mas eu falo, se a pessoa for fazer, ela tem que dedicar Já teve 1000%. Já teve outras rádios, nesses 20 anos que eu tô aqui em Londres, já passou algumas rádios na minha mão, meu. Eu vou te dar um exemplo. Por que deu errado a rádio? Aí eu vou te dar um exemplo. Agora, fala por que deu errado as outras. Você já pensou nisso ou não? Já, falo toda hora. E aí, o que foi? O que eu tô vivendo hoje, ué. Você fala, é muito fácil. Talvez, eu acredito que a dificuldade do dia a dia. Uma coisa é você fazer um projeto uma vez na vida, fazer um projeto bonito onde você vai estourar. A dificuldade, a consistência de um trabalho, você tem que meio que estar no sangue. Deu errado hoje, ir na porta do Gustavo... Vou dar um exemplo. Vai na porta de um artista, bater na porta e aí o camarim fechou na sua porta. Você já tem 20 anos de trabalho, o ego dele, que o cara já acha que é Deus, o repórter, né, quem trabalha em rádio, ele chega lá e fala, por quê? Quem é esse cara para não falar? Para com isso. Já começou aí. Já começou errado. Porque a mesma hora que o cara não pôde falar com você num dia, o ano que vem ele vai poder, calma. Ah, não, hoje em dia, porque o ego, né, todo mundo quer ser melhor que o outro, principalmente em rede social, a gente tem que entender, primeiro, pé no chão, humildade, se colocar no lugar e entender que se não der certo hoje, vai dar amanhã. Sim. Então, fica tranquilo. Esse é o maior erro das pessoas. Mas por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu conheço um pouquinho de televisão. Por que a Record tá lá em Portugal? Porque a massa brasileira tá lá e o português consome a Record. Aí que tá. O português consome a Record, novela, tal, tá tudo lá. Por que na época sua lá na Record, eles colocavam muitos programas gravados de Londres. Aí tinha audiência, eu lembro até hoje o canal, acho que era 801 na Record, na Sky TV. Sim. Lembra na Skybox? Sim. Pô, naquela que você comprou no mercado lá, né? Que você não pagou o negócio. Porque ela ficava. Pediu pra alterar ela lá. ficava. Não, da Sky. Você não precisava pagar a mensalidade. Não, tava lembra? lá, a Record. Isso mesmo. Claro. Aí é de graça. Não, é porque tinha uns caras que vendiam já uns aparelhos. Não, isso aí é outro. Isso cara, uma sacanagem que já mexia nos negócios. Até hoje tem. Até hoje tem. É pirata, essas paradas aí. Esqueci o nome, mas tem até hoje. Tem até hoje. Mas essa da Sky era de graça, todo mundo tinha. Eu tinha Sky. 801. Eu não paguei nada, nem estou pagando mensalidade, eu tenho a Record. Aí você viu um cara que está aqui em Londres, num programa de televisão da Record. Era maravilhoso, por isso que eu estou te falando do engajamento do local. Quando começou a pôr programação em Portugal, o povo aqui parou de ver. O povo aqui parou de ver, pode pegar aí. Porque eu te entendi. Entendeu? Você tem razão. Ué. Não, eu entendi. Ou não é? O povo parou de ver, aí ficou só em Portugal. Tem Record aqui? Deve ter, mas o povo tá assistindo? Acredito que não. Eu tô convencido. Você estando certo ou não, te juro que eu tô convencido. Amém. Eu consegui entender. Vai dar certo. Deixa eu entender uma coisa agora interessante. O seu dia a dia, você é radialista, jornalista, estratégica, você participa da operação, você é do operacional também da rádio do dia a dia lá, porque você é um dos radialistas ou o principal. Todo dia. E você também é mestre de cerimônia ao mesmo tempo, fora da rádio. Não tem nada a ver com a Rádio Mais. É um produto, Esse é o Neto Brasil, que cerimoniasta, tal. Como é que você consegue gerenciar tudo isso e aonde você se dedica mais na rádio? Cara, a rádio tem um programa, né, que é o Coffee Break Show, de segunda a sexta-feira, das 10, mudei o horário agora, das 10 da manhã a 1 da tarde, onde a gente traz convidados todos os dias. Esse é o principal. E aí, quando eu estou fora do programa, ou estou fazendo reunião, ou estou dando mentoria em comunicação, que eu faço ou online ou presencial, ajudando pessoas aí a se comunicarem melhor, de todas as formas, tem uma metodologia que a gente tem aí. Então, isso é um produto Neto Brasil, não tem nada a ver com a rádio, né? E vai lá no netobrasil.com que vocês vão ver. É uma mentoria em comunicação. Isso aí, esse ano, eu foquei muito nessa mentoria.
E dou palestras sobre comunicação também. Esse ano já foram várias no Brasil. O que você cobre numa palestra? O que você fala na palestra de comunicação? Fala a importância como da é que pessoa falar, se comunicar. como comunicar. Eu mostro o porquê que qualquer pessoa, não só empresário, Qualquer um consegue, não? qualquer pessoa consegue destravar a comunicação. Mas tem gente que já nasce comigo com dom, não nasce? Tem. Mas não adianta nada você nascer com dom e não buscar o conhecimento, que aí você fica chato. Tem gente que quer dominar o ambiente, não sabe a hora de ouvir, principalmente na comunicação, primeira coisa é a hora de parar e ouvir. Porque quanto mais você ouve, melhor você fica para falar. Não vou falar mais nada na entrevista agora, meu. Vou me calar. A partir de agora eu vou ficar calado. Não, eu vou dar outro exemplo aqui na hora da escrita lá. Você só vai escrever bem se você ler muito. Não tem como, é impossível o cara escrever bem se ele não ler muito, é impossível. É impossível. É. Isso eu sei. Então, porque eu li, hein? Ó, tá em vendo? 20 anos em Londres, eu te falo, número de guerra, Sim. 800 livros. Olha isso, tá vendo? Aí você escreve bem. Meu, eu sei escrever, meu. Tá vendo? Meu. É isso que eu tô falando. Então, Eu escrevo em inglês melhor do que eu escrevo em português. Aí, que é outro rolê. Eu prefiro, porque, meu, são praticamente aí 20 anos consumindo, a minha vida adulta, consumindo a informação, né, técnica de negócio e tal em inglês. Em inglês. Eu prefiro escrever em inglês, o técnico. Termos em inglês, exatamente. Na faculdade, inclusive, eu já tinha anos de Você, então, nem me diga. Não, eu já tinha anos de Inglaterra. Quando eu entrei para a faculdade em jornalismo, é outra língua, meu amigo. É outra língua. A palavreado do jornalista aqui é outra língua, outra gramática. Eu não sei. Mas você se segura bem, não se segura? Ai, não, porque aí... às vezes a gente tá aqui com um entrevistado, conversando aqui com um empresário, a gente começa a soltar um monte de palavra em inglês, assim. É isso, é. Quem assiste, acho que não é da Inglaterra, ou Estados Unidos, americano, ele fala assim, meu, por que esses idiotas estão falando toda hora? Porque você põe uma palavra ou outra, é isso mesmo. Toda hora fica soltando, Acho que a gente tá snob. metido, esse cara aí, cara. Não fala nada. Na faculdade eu aprendi muito, cara, que isso aí, porque eu escrevi para jornal, né? Então, para jornal você tem que ter todo um enjoado, um inglês, britânico, aquela coisa. Eu lembro, até rapidinho para a galera entender a importância, eu escrevi um essay, no meu primeiro essay na Universidade de Jornalismo. Aí foi sobre o Donald Trump, eu entreguei pro professor, ele rasgou na minha frente. Escrevi bem em inglês. Ele falou para mim assim, ó, Neto. Ah, que grosseria. Não, ele rasgou mesmo assim. Chamava Dr. Jaron Murphy. Você quer dar um recadinho pra ele aqui? Não, cara, o vídeo? sabe o que é? Meu, solta a língua, meu. Não, olha você aqui. Tá com alguma coisa, você tem alguma coisa pra acertar com esse cara? Não, aproveita cara, agora, meu. deixa eu te contar. Porque na rádio você não pode, né, meu? Os caras vão chegar lá e falar porque foi na rádio. Mas, Rodolfo, aproveita o meu canal que fala, eu poderia, e eu falo mesmo. Eu falo mesmo, só que eu velho. poderia falar. Esse cara, ele que me aceitou no curso de jornalismo no último dia, que talvez ele nem podia. Eu mudei de curso, de business para jornalismo. Que eu já estava gravando e mudei. E ele me aceitou porque ele gostou de mim. Ele poderia ter falado não, ele era o curso líder de jornalismo. E ele me aceitou. Então ele estava meio... Sabe aquele negócio? Velho, eu vou botar fé em você. Então... Eu vou rasgar na frente de você. Não, aí quando o primeiro essay, ele leu... Aí, leu assim, porque na faculdade você tem que submit, né, no portal. Eu coloquei lá, ele imprimiu... Ele não passou para frente, que ele era o curso líder, tinha poder para isso. Para a pessoa lá marcar, né? Então, ele pegou, falou, vou dar uma olhada nesse rapaz aqui. Pegou, falou, no final da aula, primeira aula, ele falou, Neto, fica aí, deixa eu te contar um negócio aqui. Se você estiver levando a sério jornalismo, isso aqui é um lixo. Pegou e rasgou na minha frente. Então, vai pensar na sua vida, talvez não é isso que você quer. Dá uma analisada aí, depois a gente fala semana que vem. E o que você fez? Aquilo ali, na hora eu fiquei chateado. Aí foi a ideia, foi disso que você começou esse programa às 2 da manhã. Foi aí que você... Entendeu? Aquilo ali foi consequência desse professor. O cara rasgou, velho. Aí... Afogou na pinga, né, meu? Afoguei, você falou, vou tomar umas 3 pingas, vou pensar se vou continuar. Eu fiquei triste, porque o cara botou fé em mim lá, aí eu achava que eu falava inglês. Que eu falava inglês. Foi um lixo, porque tinha que estar dentro do standard de jornalismo aqui. Então, ou seja, eu tinha que me dedicar 1000 vezes mais do que eu estava dedicando. E aí, eu me trancava na biblioteca madrugadas e madrugadas. Igual eu te falei, eu separei 4 anos da minha vida para fazer isso. Aí, graças a Deus, teve resultado. E aí, se ele não tivesse feito isso, eu provavelmente não estaria aqui, porque eu ia levar de qualquer jeito, ia fazer lá igual todo mundo fez. E eu fiz diferente mesmo, eu dei o meu melhor.
no jornal. E cada segundo, porque eu entrei mais velho um pouco. Eu acho que entrando mais velho na faculdade, eu acho que eu valorizei mais, entendeu? Quem chega, sai da college e vai direto, às vezes entra de qualquer jeito e vai. Eu não, eu demorei muito a entrar para a faculdade. Quando eu entrei, eu falei, agora eu vou dedicar. Não, então... tá. Eu ia te perguntar quantos, mas eu vou pular isso aqui, eu vou direto para esse aqui tem mais interesse. Como é que você, então, analisa também o colaborador da rádio? Como você disse, tem um monte de empresa que colabora. Como é que você consegue analisar a rádio? Quem que é bom, quem que é ruim, quem que vale a pena? Já que você está dando não só notícia, mas você está dando, às vezes, conselhos ou informação de tudo que é assunto. Assunto de empresarial, contábil, finanças, como você falou da Thalita, imigração. Como é que você tem a certeza que você está escolhendo, a rádio está escolhendo o profissional capacitado, que tem experiência, que não vai falar bobagem e não vai dar o conselho errado? Ou você tem que dar o disclaimer. Ó, gente, tá aqui essa pessoa, mas a gente não tem nada a ver com isso. Como é que funciona isso aí? Boa. Não, primeiro é ter um feeling, né? A gente tem um feeling quando você vai fazer uma entrevista com alguém, bater um papo com alguém, você já tem uma ideia mais ou menos se o cara é bom. Se eu ficar 5 minutos ouvindo alguém aí na internet, já sei se ele é bom pra rádio ou não. Será, filho? Já. Ou tem cara que engana não, no dá final, pra saber. hein, meu? Não dá pra saber. Ah, entendi. Dá pra saber, porque eu nunca errei. Até hoje, com pessoas lá na rádio, graças a Deus, porque cada um tem um perfil diferente. Fala, ó, esse cara aqui, ele é mais calmo, então ele é especialista nisso. Então, para locutor, tem que ser gente que dá audiência. Infelizmente, tem gente muito boa, mas não dá audiência. É business, não é rádio comunitária. O governo não está me pagando nada, nem um centavo. Tem que dar audiência. Para enganar só psicopata, né? Chegar lá, o cara tem que acreditar e para te enganar. Mas aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, aquela menina é tão boa, alguém é tão bom, por que saiu da rádio? Não dá audiência. Pode acontecer, cara. Você já fez negócio? Já teve algum colaborador psicopata lá, cara? Eu já fiz negócio. Já, pô. Que eu só descobri depois de uma década que o cara era louco mesmo. Colaborador não, mas entrevistado. Já. Gente que você tem falou um que tá preso até hoje. 2 estão presos até hoje, que foram lá. Que Deus me livre. Gente, coisa pesada. Um deu um golpe de, acho que R$ 1 bilhão aí. Foi lá na rádio. Financeira, pirâmide, essas coisas? Foi pirâmide. Isso aqui mais financeira. Tem as modinhas das pirâmides, né? Tem. Deu uma caidão, uma diminuída agora, hein? Diminuiu. Mas teve uma fase, rapaz. Só que tá tendo agora. Tibom, Bebom, não, um monte. Tá tendo outra pirâmide, até toma cuidado aí. Qual que é o nome? A questão não tem. É porque assim, saiu no Fantástico, saiu aí, porque é uma onda. A gente tem inclusive um anunciante na rádio, tá há 20 anos trabalhando com isso em Santa Catarina lá, com compra e venda de imóveis, aquela coisa. Gente que conhece do mercado mesmo. E, inclusive, hoje eu falei isso, até me ajudou a reportagem do Fantástico, me ajudou com o meu anunciante. Porque hoje em dia é uma moda, uma onda do cara ficar vendendo imóvel de luxo no Brasil. E acho que 1.200 pessoas compraram de um grupo financeiro e era golpe. Agora saiu, imagina, 1.200 pessoas investiram num apartamento de 800 mil, 700 mil, quanto que foi o golpe? Entendeu? Eu digo o seguinte, essa eu não caio. Exato, mas quantos anos velho. Não, eu tenho assim, se tem uma coisa que me embrulha o estômago é falar sobre isso. Exato. Que isso sim é sacanear e ainda pegar a pessoa que veio aqui, o brasileiro que saiu do Brasil, que ralou, não sei o quê, guardou dinheiro e foi lá e foi enganado, cara. Isso aí me chateia. Teve um que tentou fazer isso, ele tava montando escritório aqui e tudo. Eu já vi muito disso. Tentou vir do Brasil, bonito, achou que ia comprar a gente andando em carro Rolls Royce, aquela coisa toda, mas nós somos... Macaco velho. Nós somos macaco velho, não pega eu não, meu filho. Macaco velho. Não, você não pega não. Inclusive, eu quase que eu vi esse cara aí, a galera vai saber, eu não vou falar, a galera vai saber quem é, mas esse cara tentou me comprar de colocar, ele foi na rádio, e aí ele deu um golpe no Popó, R$1 milhão o Popó perdeu pra ele, deu um golpe na galera. Sim. Só que aí, antes do golpe, no auge do quase golpe, ele veio pra Europa, falou, vou dar golpe em Libra agora, né? Ele veio aqui pra fazer um esquema. Rapa. Aí ele pegou alguns nomes, Felipe, Neto Brasil, alguns nomes relevantes na comunidade, falou, vou fazer moral com esses caras aí, e aí vou entrar na comunidade. Ele foi lá na rádio. Tentou me comprar. Primeiro que ele queria fazer uma reunião para investir na rádio. Aí eu não gostei muito dele, fiquei meio assim, pé atrás. Aí depois... Você nem quer, porque você é o cacique lá, você falou. Aí ele tentou entrar como... Eu sou apresentador de evento, foi apresentar o show do Gustavo Lima, e ele queria me pagar. O que eu pedisse ali, ele ia pagar, pelo papo.
para colocar o logo dele no meu blazer, na apresentação do show, no auge. Aí ele falou, Neto, coloca o seu logo no blazer aí. Você não colocou? Eu falei, negativo. Falei, manda, o assessor dele me ligou. Eu falei, você imagina se eu coloco a credibilidade no mercado que eu tenho de apresentador de evento? Mata, né? E outra, o cara que me contratou, eu não combinei nada com ele. Imagina se der uma merda lá na frente, como deu. Ia associar o nome do evento com o Gustavo Lima. E eu que recebi para isso. Imagina o rolo que não ia dar. E foi pouco tempo depois a casa caiu. Então eu tive essa visão, falei, eu não vou entrar nisso tem aí. que tomar muito cuidado porque tem muito aproveitador. Deixa eu fazer Exato. um comentário interessante aqui. Uma vez eu fiz uma análise, eu não sei onde você colocou isso. Você colocou, acho que uma lista, uma planilha do Excel, alguma coisa assim, com todas as suas cerimônias e eventos que você fez e tudo mais. Cara, eu acho que deve ter uns quatro sócias sua, cara, no mundo pra poder dar conta daquilo ali. Cara, como é que você deu conta daquilo ali, meu? É muita coisa. Hã? 2000 eu acho que tinha 2 eventos num dia lá. Tem 3, eu já fiz 3 eventos. Teve um dia do evento do Gustavo Lima, o primeiro, lá em 2019, eu fiz o evento do William, do jogador, fiz do Gustavo Lima e ainda apresentei outro evento antes. Cara, eu fiquei impressionado, cara. Aí, normalmente é 2. Vou apresentar um show aqui. Aliás, vou dar uma palestra aqui de empreendedorismo 4 da tarde, à noite vou apresentar um show. Então, assim, onde estão pagando, nós estamos indo. E pra quê? E pra quê? Tá parecendo comerciante agora. Você foi de radialista pra comerciante. Venda. Vou fazer uma pergunta. E por que tanto, meu? Não, pelo amor de Deus. O cara que trabalhou a vida inteira. Não, hoje tá eu trabalho que nem um maluco também. Não, peraí. Ó, Neto, é o seguinte, meu, eu trabalho que nem um maluco, você sabe. Agora, meu, eu dei uma nivelada, meu, já acelerei. Sério, meu, não, vou te ó, explicar. perdi até você peso, tá fininho, meu. Tá fininho, não é, pô. não é de Não, trabalho. mas é o seguinte, o propósito da comunicação tá dentro de mim. Então eu amo fazer isso. Então, se eu puder, eu dei uma diminuída, na verdade, do primeiro, segundo e terceiro ano da rádio, tem 1 ano e pouco que eu dei uma segurada. O ano que eu dei a segurada foi o ano que mais aconteceu coisa relevante. Sim, e aí você não tem que fazer. Aí não tem como. Então, 2025 eu fui pro Brasil 2 vezes, eventos em todas as partes do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Você foi pro Brasil, lá você não parou um minuto, cara. Zico. Foi um monte de rádio. Não, é televisão, Zico, Band e tal. E agora eu tô indo para fazer a segunda parte do que não foi feito. Tô indo para agora, vou estar com o Denilson Show, o Denilson da Band, vou estar da Globo agora. Você acha que eu tô indo no caminho certo? O cara mais famoso que veio até agora foi você aqui, cara. Que isso, rapaz. Hein? Eu sou famoso, Como é que você não. consegue tanta celebridade, tanta gente? Me conta aí, qual que é o segredo, meu? Cara, é aparecer mesmo, tem que botar a cara. Às vezes a gente não gosta de ficar. Eu sou um pouco. Eu até falei isso hoje. Eu moro longe, eu moro lá em Southampton. 1h30 no mínimo para chegar na minha casa daqui. Apesar de eu ser uma pessoa pública, eu sou reservado. Então, eu gosto de morar. Você se considera uma pessoa pública? Eu sou. Você é. Eu sou porque se eu fizer uma merda hoje, com certeza vai aparecer. Vai espalhar para todo lado. Fala aí. Vai. Então, assim, graças a Deus, eu construí meu trabalho no MUC mesmo, assim, porque um cara hoje, para ser convidado pelo Zico, para ir no CFZ, na casa dele, para eu entrevistar ele, eu acho que eu tenho alguma relevância no mercado. Bom, meu, entendeu? não tem nem o que dizer. Então, assim, sem falar em outros, Gustavo Lima me convidou. Então, assim, tem um monte de coisa que eu fiz durante minha carreira. O Pablo Marçal, igual eu te falei, foi na rádio esse ano. O cara é enjoado. Gostando dele ou não, o cara foi no auge da carreira, ele foi dar uma moral pra gente lá na rádio. Legal. Né? Então, assim... Ele veio pra dar um seminário aqui, né? Ele foi no Venci em Londres lá, só que aí ele foi ele teve também o método dele aí e tal, só que aí ele tirou o espaço pra ir lá na rádio. Ele valorizou a gente. Sim. Então, assim... Entre outros, a Luana Piovani, nosso vídeo... Ela deu uma entrevista que eu vi também. Cara, ela deu 2. Ela deu ela de mora carona. Aqui, não, ainda não, ela mora em Portugal. Ah, tá. Ela tem uma... Ela me deu Ela não estava aqui, né? Ela veio... Na época da entrevista ela estava aqui. Não, ela veio passear... veio pra passear com o namorado, né, na época. Aí, mas ela sempre morou... Ela mora em Portugal. Aí ela veio pra rádio e foi no De Carona comigo lá, que eu tenho um programa também no De Carona. E esse De Carona viralizou mundialmente. O que é o De Carona? O De Carona com o Neto Brasil é um projeto que eu comecei bem antes de rádio, muitos anos atrás, que é basicamente uma entrevista, eu dirigindo pelas ruas aqui, só que é bem legal, é cantando, é zoeira, e ao mesmo tempo de cantar, brincar, a gente fala sério.
Então é muito mais entretenimento. E aí a Luana Piovani deu essa entrevista e viralizou. A treta dela com o Neymar começou comigo no De Carona. Inclusive, o nosso De Carona estava agora no processo dela, que ela perdeu pro Neymar lá. Foi pra Record na Hora da Venenosa, coloca aí, na Hora da Venenosa, viralizou tudo. Aí depois teve a parte 2, parte 3, aí a treta virou, começou comigo, viralizou em site em francês, porque o Neymar, né, site em inglês. Estourou com você. Estourou mundial. No nosso De Carona, comigo lá, com a Luana Piovani. Então, começou ali. Então, para você trazer, todo mundo sabe como é que ela é. Ela é em inglês aqui, que fala bitter, né? Ela é chata, ela é uma pessoa... Para ela vir com o maior carinho, dar uma entrevista para mim no De Carona e depois na rádio, a gente tem um trabalho importante aqui na comunidade. Claro. Então, assim, o que eu falo é que para dar conta de tudo isso é simplesmente fechar o olho e ir. E pra não cima. tem como você ficar pensando. Se lá, um ano atrás, eu tivesse colocado no papel o planejamento, que é muito bonito, no papel, planeja, o povo fala isso. O papel aceita tudo. Vamos planejar aqui, vamos ver quanto nós vamos gastar, o budget do ano. Se eu tivesse feito isso, eu não ia... Você não tinha feito? Você é louco. Eu fui para Dubai, Portugal, tudo bem, eu tenho patrocinadores para isso, mas querendo ou não, você tem que tirar tempo... Né? Claro. Tirar a família de lado, ir lá fazer, dar trabalho, palestra, apresentar evento, dá trabalho. Entendeu? Não, você trabalha aqui, você trabalha. Então, assim, cara, eu fui para Portugal esse ano apresentar evento ao lado do Oscar Magrinha. O Oscar Magrinha é um mito da novela e eu do lado dele apresentando. Agora fui com o Anthony aqui, o Marcelo Antoni aqui, do outro lado da rua, inclusive. Quantas cerimônias você deu ano passado? Vamos lá, só Esse para ano, o pessoal entender essa planilha aí. De mestre cerimônia, eu fiz no Brasil também. Rapaz, de mestre cerimônia, nesse ano já foi uns 30 já, de mestre cerimônia. Só de apresentação de evento. E isso porque eu tirei o pé, porque eu só tô indo nos grandes. Naqueles que... Se eu quisesse em tudo, aí não dá. Não vai dar conta. Entendeu? Não dá. E outra que tem prioridades hoje. Lá no começo eu ia em tudo. Eu ia, bora, me dá o microfone aí que eu vou falar. Hoje não, tem todo é uma arte, cara, não é só fazer, porque eu tenho que me preparar antes. Então, vamos supor, Rodô, você vai me convidar para fazer um evento seu. Eu tenho que entender quem vai estar lá, que tipo de empresário que vai estar sentado lá, porque eu não vou chegar a fazer o mesmo mestre cerimônia do Neto Brasil do casamento, que eu faço casamento, eu vou lá fazer graça. Não, é outro rolê. Você tem que adaptar para cada evento. Então, por exemplo, eu fiz lá em Portugal brasileiro, quando tá no lugar e mora lá, ele também vira o perfil do... Não é? Ele vira, igual aqui na Inglaterra. O brasileiro aqui, ele meio que tem um perfil de inglês. Você pode pegar em geral, você vai num evento, por exemplo, o brasileiro aqui na Inglaterra, ele não fica puxando o saco de artista aqui. Você pode reparar. Você vai em Portugal, por exemplo, o brasileiro de lá é igual no Brasil. Aqui é a loucura. Tem um monte de tiete. Aqui não. Aqui o cara tá ali... Aqui já é British, né? Isso. Os caras já viraram British. Isso aí, entendeu? Dubai, eu fui pra Dubai, assustei. Eu tô fazendo o meu movimento aqui pra galera. Vamos pra cima, que agora... O povo tudo aqui. E aí? Aí eu ia agora, aí eu fui ganhando, aí eu fui individual. Também é o tamanho da torre dos caras lá, meu. Pô, Neto, fala Eles sério. construíram, olha o tamanho do aquário dos caras, meu. Pô, também, né, Neto? Aí também tá eu achei querendo... que o povo ia ficar cara, gritando. os caras... Deixa eu te explicar aqui, cara. Não sei, você foi pra Dubai, você deve ter visto. Eles construíram Dubai, cara. E a única coisa que funciona lá, que é perfeito, além da segurança e tudo mais, cara, que a gente já sabe, cara, é o entretenimento. Eles fizeram uma cidade pra entretenimento. Então, pra gente chegar lá, né, meu, descer lá e achar que a gente vai ser... Que é a mesma coisa que descer no Maracanã. Tudo lá é o top, não, larga a mão, é louco. Aí o perfil do brasileiro que mora lá, que inclusive são muitos, outra ideia de rádio pra Dubai, viu, Aí Felipe? sim, aí esse eu apoio. Meu irmão. 10 mil brasileiros em Dubai. Eu sei disso. Aí a gente, inclusive, vai fazer uma temporada em Dubai, já vou lançar pra você aqui agora. Não vamos pôr a rádio lá agora, vamos fazer uma temporada em Dubai. Quando eu tiver por lá, minha vida, quando eu estiver por lá, eu vou visitar. Vamos fazer. E eu já tô pensando aqui, Felipe, o fundo com daquele jeito, a praia, aquela coisa, aqueles prédios, né? Já estamos organizando. Deixa eu fazer um comentário aqui. Qual que é o seu plano aí de curto, médio e longo prazo aí? Sim. Curto agora é basicamente terminar de consolidar o que a gente fez esse ano, porque demora um pouco para absorver
todo o projeto, porque às vezes, na nossa cabeça acelerada de empresário, a gente acha que está todo mundo vendo tudo o tempo todo. Tem tanta coisa ainda para ser postada que, por exemplo, eu tenho entrevista no Brasil exclusiva lá que eu não postei ainda, que é surpresa. Entendeu? Porque o artista falou, calma que eu vou soltar. O dia que soltar tal coisa, você entra e eu vou te ajudar. Artista grande. Então tem um monte de coisa. A gente ainda vai devagar ainda, daqui a alguns meses, aí eu falo, pronto, acabou a fase, essa fase. Agora nós vamos para a expansão da rádio. Já estou viajando aí, fazendo essas reuniões. Fazendo análise. Entender quem que vai me ajudar no projeto, quem vai entrar com coisa. Porque a rádio qualquer outro business é igual o que a gente faz. É um negócio. É um negócio. Então, primeira coisa que a gente tem que focar não é em nada de negócio de, porque eu vou mexer com um patrocínio aqui. Primeira coisa é venda. Se não vender, não tem negócio. Eu falo isso pra todo mundo, meu. Não tem negócio. Meu primeiro post do canal foi esse, meu. Sem venda, não entrou venda, esquece, meu. Entrou venda, começa. É muito bonito. Não entrou nada, esquece. Não vem. Meu filho tem que dar... O cara tem... Porque o resto você vai pagar pra fazer. Você se vira. Se vira. Você vai, aprende, erra, não sei o quê, paga a despesa de inesperado. Agora, se não entrar nada, você não faz nada. Tem que vender. Então, aí, às vezes, você começa um projeto pequeno, com pequenas vendas, mas tá vendendo. Tem que vender. Então, não, eu mexo com vender guaraná na praia. Tá vendendo? Parabéns. Se não tá vendendo, tá ruim, vai atrás de vender. Então, qualquer negócio pode ser bonito do jeito que for. Se não tá vendendo, o cara não tá focado. Muita gente tá focado, sabe em quê? Vou dar um exemplo na minha área, tá? Você tá aqui, o podcast não é minha área, mas assim, o podcast existe uma arte por trás do podcast, não é minha área específica. Mas vou dar um exemplo de rádio. No Brasil... Eles montam muitas rádios lá, que eu vi até em Goiânia. Eles colocam o estúdio mais bonito, um investimento milionário dos caras do sertanejo. Agora nós vamos montar uma rádio, a nossa própria rádio. É dinheiro, é prédio bonito, aquela coisa toda. Primeira coisa, não pensou em nada de venda, não tem equipe de venda, não sabe vender, não entendeu por que ele vai ter. E segundo, não tem o core do business, que é gente. Você tem que primeiramente pensar na venda, como que vai entrar dinheiro no negócio, e segundo, lidar com gente, tem que gostar de gente, porque se você monta um negócio e deixar as pessoas de lado, ou você chegou aqui no Rodolfo, se o Rodolfo não tratou o cara muito bem, ele já perdeu um. Claro. De 1 ele já vai falar para 10. De 10 já vai, entendeu? E assim vai. E assim vai. Você acabou de vender consultoria para as rádios de lá, que você nem percebeu, meu. É isso. Você acabou de explorar um negócio aí. Não adianta, o cara fica focado em muita coisa bonita e então, aí eles podem contratar o Neto Brasil para resolver o problema deles, meu. É verdade. Que você sabe fazer a coisa acontecer. E eu faria, eu nunca fiz, mas eu faria. Acabou de arrumar. Eu faria aí, você já tá me ajudando nisso. Tá vendo? Você acabou de vender, fez seu speech, você nem percebeu. Fiz meu pitch aqui, ó. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Na internet, o Whindersson Nunes é um caso à parte, mas pode ser um exemplo. Começou dentro de um quarto, não tinha nada demais. Ele, como é gente se conectando com gente, estourou na internet. Precisou de coisa linda, maravilhosa, de estúdio lindo para poder fazer acontecer? Não. Quando, eu vou te dar, vários exemplos eu tenho. Quando o negócio começa a ficar profissional demais, perde o valor. Então eu vou cortar tudo e vou ficar só com o meu mobile. Tira esse pessoal dessa empresa de marketing aí. É importante. É isso ou não? Não. É importante você ter, lógico, o profissionalismo, a excelência tem que ter em tudo. Eu prezo pela excelência. Mas principalmente ter o people, a pessoa. Eu te entendi. Entendeu? Não, claro. Tem que ter o people. Você tá falando aqui para alguém uma piada, lá. it was a joke. Lógico. Mas você entendeu? Claro. A pegada é lidar com gente, tem que gostar de gente. O cara te mandou uma mensagem, responde. Isso. O cara te vê na rua, dá aquele abraço, irmão, vamos, me ouve lá e tal. Aí o cara fala, pô, eu vi o Neto lá no vídeo, achei que não sei e tal, mas eu vi ele aqui, cara, gente boa. Tipo, dando um exemplo. Pode ser para qualquer um. Então, assim, a gente tem que entender que gente só compra de gente. Sempre. Então não adianta. Mesmo que você tenha um produto ou serviço, a pessoa vai comprar a pessoa no final. Neto, uma dica aqui essencial que você gostaria de dar aqui, que eu gostaria da tua ajuda para quem vai começar um negócio próprio. Qual que é uma dica fundamental que você daria para essa pessoa que vai começar hoje? Boa. Cara, eu sempre foco... Eu falei da venda, que é o número 1, né? Número 1 é o negócio, porque não adianta nada se focar em outras áreas. Mas eu acho que
com a experiência que eu tenho, vir especialista em pessoas, primeiro. Interações Em pessoas, porque tem muitos livros que ajudam com isso e tudo. Porque às vezes, hoje em dia, existe e eu lido muito com isso, quem eu tenho intimidade, eu tento ajudar. Porque eu tomo muito cuidado, Rodolfo, e eu conheço muito bem até o Felipe também, ele é igual eu também. Se a gente fosse pessoas, vou dar um exemplo, pessoas relevantes no trabalho que a gente faz, que somos aqui. Sim. Tem alguns nomes aqui no Reino Unido que fazem isso. Se você deixar um pouquinho o ego subir um pouco mais do que deve estar, porque é bom ter um egozinho para você se sentir confiante. Mas se for demais, se ferra, não? Se for um pouquinho acima, tem a confiança e o ego. Se o ego for um pouquinho acima, você nem reparou, mas você já perdeu o jogo. É isso aí. Você tem que tomar muito cuidado com o ego, cara, porque quando você começa o negócio, pode vir dinheiro, aí o dinheiro já te deixa grandão. Pomposo. Já deixa grandão, já anda diferente. Você andava bonito, diferente. Não, é que eu tinha um pouco mais pesado. É que eu tava com uns quilos a mais, eu tava gordinho, cara. O cara começa a ganhar dinheiro, até o andado dele é diferente. Não era... O cara começa a andar, você olha que é diferente, ele olha pra cima e tal, Claro. aquela coisa, chega no lugar. É ou não é? Sim. O ego bate. Bate, Tem que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente interagindo, todo mundo elogiando. Se a gente tivesse focar em ego o tempo todo, já não estaríamos aqui. Eu tenho essa sorte que isso é uma coisa que eu não tenho. Tá já. vendo? Mas quantas vezes você já viu? Eu acho que eu já nasci com um sub-ego. Você entende essas coisas? Sim. Você já entende? E dá pra ver isso. Você faz Eu nasci com pronto. sub-ego mesmo. Sabe por quê? Não me preocupo com isso. Mas sabe por quê? Porque você já é. Aí que tá. Tem gente que é e quer ser ainda. Calma, você já é. Você já fez. Você não precisa mostrar pra ninguém, provar pra ninguém o que você é. Sim. Entendeu? Eu te entendo. E tem gente que já é relevante e que o tempo inteiro tá querendo provar que ela é para as pessoas que às vezes nem gostam dela. Isso. Entendeu? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com o ego. Então, abrir um negócio, tomara que dê certo. Toma muito cuidado porque 99% dos empresários foram na rádio em 4 anos e meio. Que provavelmente a metade quebraram de lá para cá. Porque o negócio vai embora. Não, isso aí é o que mais acontece. O tempo inteiro. 99% quebraram pelo ego. E Entendeu? tem 1% que sobrevive anos. Pé no chão. Que são os poucos e que são quem tá aí, que são, eu brinco aqui no canal, que são uns macacos velhos, os moicanos, né? Esse pessoal todo, que vários deles, inclusive, a gente tá trazendo aqui para poder conversar e trazer dicas essenciais para quem tá começando o negócio, para quem quer esse negócio. Neto Brasil, novamente, muito obrigado aí por participar aí da Conversa com o Rodolfo Basílio, cara, é um prazerzaço. Gente, ficamos aqui, mais um Conversa com o Rodolfo Basílio, hoje Norberto Neto Brasil da Rádio Mais, a rádio que está transformando aqui a comunicação. Ficamos por aqui, um grande abraço, Rodolfo Basílio.